Se você não pode, pastor, estou com dificuldade de leitura, alguns irmãos falaram isso comigo, eu reconheço, porque eu também estou vivendo uma certa dificuldade na minha vista, e às vezes está muito difícil para mim, mesmo usando óculos. Então, se você está com dificuldade como eu estou falando com Mona, eu falei, Mona, eu preciso de um tablet, porque até as letras do celular às vezes estão embaralhando, estão ficando assim. Falei, meu Deus, e dá uma pressão nas minhas retinas que chega a dar dor de cabeça, né? Dói. Então, se você pode, leia na sua Bíblia ou na sua Bíblia online. Se ficar melhor, acompanhe nas telas. Pastor, fica mais confortável nas telas. Então, acompanhe nas telas. O que importa é que o importante é você acompanhar a leitura. E a leitura está em 1ª Carta de Pedro, capítulo 1, versículo de número 16. A temática da noite é uma vida em santidade. Uma vida em santidade. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 16. 1 Pedro, capítulo 1, versículo de número 16. Diz assim: porque está escrito, sejam santos, porque eu sou... De novo, vamos ler, que é tão fácil esse versículo, vale a pena nós tentarmos gravar. Diz assim, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou... Então, pela terceira vez, vocês sozinhos. 1, 2, 3. Uma vida em santidade. Quando penso na palavra santo, gosto de entendê-la com o significado de separado. Então, quando eu penso na palavra santo, eu consigo, ou busco, gosto de entendê-la com o significado de separado. Eu até consigo entender que ela está ali muito próxima também da palavra consagração. É algo que foi separado e separado com um propósito. No Antigo Testamento, a Bíblia destaca algumas passagens que chamam a atenção e nos faz entender que esse clamor, essa direção, não é apenas algo do Novo Testamento, mas é algo que está lá desde o princípio. Lá no Pentateuco, que é sempre bom lembrarmos que quando falamos de Pentateuco, estamos falando dos 5 primeiros livros da Bíblia. E no livro de Levíticos, que se chama desse jeito porque é o livro das leis, Levítico capítulo 19, versículo de número 2, Deus falando com o seu povo, tratando o coração deles, mostrando o propósito deles para aquele povo, o propósito dele para aquele povo, ele estabelece o seguinte: agora eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo, mas para que vocês sejam conhecidos como meu povo, vocês precisam se comportar, andar, se posturarem da seguinte forma. E o versículo bíblico diz: fale a toda a congregação dos filhos de Israel e diga-lhes: sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Eu consigo entender que essa passagem bíblica, muito mais de uma orientação como nós devemos nos comportar, é um clamor dos céus dizendo: assim como eu sou, eu quero que vocês também sejam. Assim como eu em minha essência sou, eu quero que vocês nessa nova vida também sejam. Por isso que em Salmos 93, versículo de número 5, o salmista destaca algo tão maravilhoso, e todas as vezes que lembro desse verso, meu coração se alegra demais e ao mesmo tempo traz um temor tão poderoso, pois em Salmos 93, 5 diz: os teus testemunhos são fidelíssimos, a tua casa convém a santidade, Senhor, para todo o sempre. O salmista, entendendo quem era o Senhor, como ele deveria se comportar, como o povo deveria se comportar, agora ele
aplica essa essência ou esse direcionamento do Senhor para o seu povo, pontuando o seguinte: ei, Senhor, a santidade é como um ornamento da sua casa. A santidade convém bem à sua casa. E esse sentido é não apenas como nós somos, mas como as pessoas nos veem. Quando elas estão nos olhando, elas precisam também ver santidade. Estão comigo? A santidade não é apenas algo que nos aproxima de Deus, mas também é algo que testemunha ao mundo de que somos de Deus. É lindo quando as pessoas nos olham e, olhando, entendem que nós um dia poderíamos até podemos ter até cometido determinadas coisas, mas após um encontro com o Senhor, a nossa vida foi completamente mudada. Quando Isaías, vivendo o período profético, vivendo as experiências com o Senhor, ele em determinado momento perdeu o seu primo, dizem ser seu primo, um parente muito próximo, o rei Uzias, e ele, entristecido, em determinado momento ele teve uma visão. Em Isaías capítulo 6, versículo de número 3, após ele ter essa visão, melhor, no ato da visão, ele viu e ele ouviu determinadas coisas. E isso fez lembrar qual era o propósito do Senhor, porque há de convir que existem momentos que parece que nós estamos indo muito bem, mas que de alguma maneira nós esquecemos alguns princípios e tendenciamos voltar a algumas práticas antigas, algumas posturas incorretas, algumas palavras indevidas, alguns pensamentos que já deveriam ter sido apagados de nossas memórias ou do nosso processo natural da vida. E por isso, Isaías naquele momento tem essa revelação, tem essa visão, tem essa experiência com Deus. E nessa experiência ele não apenas viu, mas ele ouviu. E diz assim o versículo: e ele viu alguns anjos, serafins, e esses diziam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Em Levítico mostra a importância da santidade de fora para dentro. Em Salmos 93 mostra a importância da santidade de dentro para fora. Em Isaías 6:3 mostra a importância da santidade sobre toda a humanidade, demonstrando que o lugar do Senhor é sobre todos aqueles que o buscam, e essa santidade, essa glória, esse estado de excelência do qual é próprio do nosso Deus, o propósito é ser ali derramado sobre todos. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo de número 8, agora João, o apóstolo, tendo uma experiência, uma visão com o Senhor, viu os céus abertos, e ele viu coisas de lá do céu. E lá no céu, ele viu as pessoas, melhor, alguns seres falando determinadas coisas. E assim a Bíblia diz: e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tinham descanso, nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, o que é e o que há de vir. Todos os versículos aqui citados, eles não são o tudo de versículos ou o todo de versículos que a Bíblia tem que pontua sobre santidade. Mas em particular, tanto o Salmo 93:5 convém bem a sua casa a santidade, assim como Apocalipse 4:8,
e lá no céu cantavam santo, 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 me faz entender que, primeiro, eu preciso ter uma vida de santidade ao Senhor, e isso de forma intencional, porque a santidade é uma realidade para o lugar para onde nós iremos. Aquilo que se ouviu no céu é um chamado à igreja do Senhor. Deus se importa sim com o que você está fazendo. Você é templo do Espírito Santo. Em Tessalonicenses diz que nós devemos consagrar ao Senhor nosso corpo, alma e espírito. Eu não sou daqueles que acreditam na dicotomia. O que é dicotomia? Dicotomia é aqueles que acreditam que o homem é formado pelo corpo e aí alma e espírito são as mesmas coisas. Eu acredito que nós somos seres tripartidos, onde se enxerga corpo, alma e espírito. Corpo, isso que está aqui como depositário do nossa alma e do nosso espírito, mas que em algum momento vai ficar aqui na terra, mas na ressurreição e no arrebatamento vai ser restaurado, vai ser glorificado. Aí tem gente que fala assim, em uma cultura antiga, de um pensamento grego, dizia assim, Deus quer mesmo o coração, porque o corpo é podre. Não, não é. Você sabia que teu corpo foi criado pelo nosso Deus? Ele te ama tanto, ele fez com... A Bíblia diz que o primeiro homem formado, foi formado pelas mãos do Senhor. Ele ama cada partícula do teu corpo. Ele conhece cada fio de cabelo. Digo eu, não a Bíblia nem a palavra, mas se os cabelos tivessem nomes, eles saberiam o nome de cada fio do cabelo, ou do nosso couro cabeludo. E são muitos. São muitos. A Bíblia diz em Coríntios que nós somos templos do Espírito Santo. A Bíblia diz em Coríntios capítulo 15 que esse corpo corruptível será revestido de incorruptibilidade. Então, ao contrário da tradição grega, que faça com o teu corpo o que você quiser, porque Deus quer o teu espírito, lembre-se, não, Deus quer o teu espírito, mas Ele também quer o teu corpo. Acredito também, nesse caso, como estou definindo as três partes do homem, eu acredito que a alma é onde está todos os nossos desejos. Estão, corrigindo aqui. Todos os nossos desejos. Aquelas coisas maravilhosas, aquelas coisas também muito ruins. Os sonhos, as expectativas, as ideologias, estão tudo ali. Alma. E a alma nos faz fazer muitas coisas que às vezes são boas e às vezes são péssimas. Mas a alma está muito atrelada à nossa vida aqui na terra. Logo, depois da morte, entendo eu, desta forma, que o poder da alma, o sentido, o reino, o governo da alma em nossas vidas, perde o efeito. Porque então agora seremos apenas corpo e espírito diante do Senhor. E o espírito é eterno. Se o corpo de alguma forma ele chega ao colapso dependendo da situação, mas pela promessa vai ser restaurado, o espírito não, ele é eterno. E o chamado do Senhor à santidade envolve corpo, alma e espírito. Envolve tudo. O Senhor se importa com o que você está fazendo com o seu corpo. Ele se importa como você está tratando a sua alma. A sua alma tem sentimentos bons ou não, mas cabe você dominar. Disse o Senhor quando olhou para Caim, para a sua alma, para a sua inclinação maléfica. Ele disse, Caim, veja um negócio mal aí. Cabe você dominar. Efésios capítulo 5 apresenta as obras da carne e o fruto do Espírito. Sempre quando nós falamos de obra, falamos de coisas pesadas. Tudo que é contra a natureza de Deus é coisa mais pesada.
Já quando fala sobre o fruto, fala sobre algo que é natural. Se a raiz, se a árvore está saudável, ela produzirá fruto de forma natural. E ali em Efésios vinha apontando as obras da carne, que é um esforço nosso para nos rebelarmos contra o Senhor, e o fruto do Espírito, que é uma realidade para quem anda com Deus. E nisto nós percebemos claramente que Deus não quer que essas obras, através das nossas emoções, nos dominem. Por isso que, dentre com algumas qualidades do fruto do Espírito, uma maravilhosa está lá que se chama domínio próprio. Nem tudo que quero, nem tudo que desejo é devido eu fazer, é devido eu comprar, é devido eu comer, é devido eu realizar, é devido eu me aproximar, é devido trazer para a minha vida. A santidade, como entendemos na Bíblia, não é um ato, como a salvação. Criei em Jesus, confessei e estou salvo. A santidade é um processo que só terminará na obra da glorificação. Por isso, é sempre bom entendermos uma coisa: enquanto estivermos vivendo, estamos no processo da santidade. Nós estamos mudando dia após dia. Só olha para quem está ao teu lado, não fala nada. Só olha assim e fala assim, balança a cabeça assim, tipo assim, eu sei. Agora fala assim comigo, fala para mim assim, eu sei que você está mudando, hein? Ó, positivamente. Agora vira para o teu irmão e fala assim, você está se parecendo com Jesus, hein? Muito bom. Estou vendo Jesus em você. Quando nós dominamos isso, quando nós dominamos essas inclinações, nós vamos sendo transformados de glória em glória à imagem do Cristo, do Filho. E é normal as pessoas, quando nos olharem, falar assim, eu vejo algo diferente em você. A maneira como você fala, a maneira como você age, a maneira como você se veste, a maneira como você decide, a maneira como você se relaciona, as suas amizades, a maneira como você caminha, tem algo diferente em você. É uma luz de Cristo, é uma coisa diferente. Você se parece com Jesus. E o propósito bíblico através da santidade é justamente isso: cada vez mais você se parecer com Jesus, até que Cristo seja formado em nós de forma plena. Nós vamos vivendo de glória em glória. Eu gosto de aplicar esse glória em glória como de dia em dia sendo transformados. E essa transformação iniciou no momento em que eu confessei Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E todos os dias eu vou mudando, todos os dias eu vou sendo transformado, todos os dias o Senhor vai lapidando o meu ser, e todos os dias eu passo no candim de Deus, eu passo na impressora de Deus, para me parecer cada vez mais com Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Por isso, como ouvi ontem, e que pastor abençoado, rapaz, Rafael Bicudo, nunca sabia, nunca vi mais bicudo na vida, uma bênção. E ele pregando lá, ele falou uma coisa poderosa, ele falou assim, Deus é especialista de quebrar sonhos particulares. E eu falei, que negócio é esse? Eu tenho que ouvir agora. Parei, fiquei prestando atenção. Aí ele falou assim, quem é chamado? Aí eu lembrei imediatamente de 2 Timóteo capítulo 2, versículos de número 2 e 3. Não pode se envolver com as coisas dessa vida. Quanto mais se envolve fora do propósito de Deus, mais o Senhor vai frustrando os nossos planos para que o propósito dele e a vontade dele sobressaia as nossas vontades. Ele não está dizendo que ele vai te deixar triste em todo o tempo.
ali estava falando para liderança, estava falando para quem tem chamado, para quem tem um propósito no Senhor. E o que ele estava dizendo é: só tem alegria na vida do chamado quando está cumprindo o chamado da parte de Deus. Aplicando isso à nossa realidade, você nunca sentirá prazer se o que você está fazendo está te afastando de Deus. Você nunca sentirá prazer. Você só sentirá remorso. O processo da santidade se entende em: não é o quanto sou santo, mas o quanto estou disposto a continuar a caminhada de ajuste para me parecer ou para parecermos com Jesus. Não tem a ver que nós já estamos prontos, mas que estamos cada dia mais e mais sendo trabalhados. É como a visão de Jeremias, em Jeremias capítulo 18, e descia a casa do oleiro, e via ali o oleiro trabalhando, o barro, o vaso, estava imperfeito, até que então até que do barro surja um vaso com perfeição. Enquanto não tiver na perfeição segundo os olhos do olheiro, o barro não é disponibilizado. O Senhor continua amassando e tirando as imperfeições, as impurezas, até que então daquele barro surja um vaso incrível, um vaso digno, aplicando, surja uma pessoa maravilhosa, surja uma pessoa digna, alguém que se pareça com Jesus. A santidade é isso, é um chamado a nos parecermos com Jesus, um chamado a sermos conhecidos como pequenos cristos aqui na terra. Por isso, eu quero, diante desta introdução, destacar 3 verdades. E a primeira verdade é: pensaram que eram 5, né? Depois daquele bolo, guardei até o papel lá em casa. Vocês me pagam isso. Vocês me pagam. Estou ameaçando de púlpito. Deve ter mais peso, né? Se ameaçar de púlpito. Deve ter mais peso isso aí. Então, ó. Vocês me pagam. Primeira verdade. Santidade é uma agenda do céu. Tanto em Isaías capítulo 6, eu quero ler mais uma vez, e Apocalipse 4:8, a começar de Isaías 6. Esse é um assunto que está lá, no noticiário do céu, diuturnamente. Está lá. Quer ver como está? Isaías 6:3. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E parece que de alguma forma linkou com a visão de João, Apocalipse 4:8, que diz: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estavam cheios de olhos ao redor e por dentro, não tinham descanso, nem de dia e nem... A santidade é uma agenda do céu. Entenderam aqui? Qual é o assunto hoje do céu? Santidade. O que vamos falar hoje? Deus é santo. E o que vamos proclamar na terra? Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E o que os anjos vão fazer? Diuturnamente, sem descanso. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Se Isaías é uma contemplação para um chamado a essa santidade, essa entrega, em Apocalipse 8, é uma demonstração de uma adoração que nós devemos aprender. Ali estavam adorando, e é legal quando pensarmos na palavra adoração, porque, no mínimo, melhor, tem muitas aplicações, mas aqui eu aplico, no mínimo, 2 vezes. Primeira delas, a aplicação na palavra adoração, ela está muito atrelada ao serviço. Atos capítulo 13 diz que enquanto Paulo e Silas estavam adorando, e algumas versões diz, enquanto estavam servindo,
o Espírito Santo disse: apartai, pois, a mim Paulo e Barnabé, para a obra que os tenho chamado. Então, a palavra adoração está muito atrelada também à palavra serviço, porque você serve com propósito. Segunda aplicação da palavra adoração é na sua origem, e a origem da palavra adoração é reconhecimento. Eu reconheço algo e eu, de alguma forma, de maneira quebrantada, eu ali expresso a minha alegria e o meu reconhecimento diante daquilo feito ou daquele que fez. E neste caso, diante daquele que fez todas as coisas. Então os céus estão falando: ei, igreja, o propósito não é apenas ver a adoração, entender a adoração, mas praticar a adoração. O propósito não é apenas ver a santidade, ouvir pela santidade, mas também praticar a santidade. Eu não estou aqui, adolescentes, gravem isso, eu não estou aqui para deixar vocês atribulados. Para deixar atribulado já tem o capeta. Ele trabalha firme com você, para perturbar vocês. Então aqui tem pastor e tem igreja que cuida, ponto. E todos nós temos guerras terríveis, miseráveis não, deixa eu corrigir isso, terríveis. E parece que adolescentes em algumas áreas, às vezes até mais. Mas é só para adolescentes? Não, para todo mundo. O cuidado de como estamos nos comportando é algo necessário. A santidade é uma agenda do céu e precisa também ser uma agenda nossa. Lembremos-nos que José, quando esteve na casa de Potifar, ali, de forma mais clara, ele teve, em primeiro lugar, pois ele saiu de um lugar, do poço, foi para um lugar de vender escravos. Desse lugar que vendiam escravos, ele foi para a casa de Potifar. Na casa de Potifar, ele honrou aquela casa, e a Bíblia diz que a casa prosperou, cresceu, porque ele estava atrelado ao Senhor, o coração dele estava em Deus. Mas o capeta toda hora tenta manchar. O capeta não gosta que ninguém fique limpinho, ele tenta manchar toda hora para ter um motivo de dizer assim: viu, você também faz isso, viu, você também pensa desse jeito, viu, você também fala desse jeito, viu, você também praticou isso. E a missão dele é nos sujar. O que Jesus fez na cruz, nos purificar de todo o pecado, o capeta vai lá e fala: eu quero lançar uma sujeirinha aí. Mas o que José nos ensina lá no Antigo Testamento é algo muito forte, porque para o jovem, eu não quero aqui romantizar ou espiritualizar e colocar José como um grande super saiyajin da espiritualidade, nunca. Eu acredito firmemente que José sentiu, quando a esposa de Potifar iniciou o processo de sedução, ele sentiu o que qualquer jovem saudável sentiria. Eu não vou falar o que um jovem saudável sente, porque não vai dar certo aqui. Vai sentir muita coisa, né? Muita coisa. Vou até fazer assim, muita coisa. Mas ele sentiu tudo que qualquer jovem sentiria. Mas ele dá uma dica muito poderosa. E a Bíblia diz que mesmo aquela mulher o segurando, ele optou perder uma parte da roupa, mas não perdeu o caráter, a moral, a vida com Deus. Não tenho dúvida que ele sentiu alguma coisa. Digo eu, não a Bíblia, porque a Bíblia não fala isso, mas jovem. Mas ali ele disse, entendeu, que o chamado dele era um chamado de pureza. Em segundo lugar, ou segunda verdade, se a primeira verdade, a santidade é uma agenda do céu, a segunda verdade é, a santidade é um único caminho para andarmos com o Senhor.
Você pode repetir isso comigo? Primeiro lugar, santidade é uma agenda do céu. Segundo lugar, santidade é o único caminho para andarmos com o Senhor. Não existe outro caminho, é um único caminho. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo de número 22, Paulo escrevendo para a igreja de Tessalônica, ele diz o seguinte: abstenham-se de toda forma de mal. Em algumas versões diz, fugir da aparência do mal. Esse abster-se aí é fugir. E o que Paulo está dizendo é, tem certas coisas que não adianta você achar que é forte, melhor é você fugir. Foge das conversas inconvenientes, foge das mensagens que não tem nada a ver, foge dos olhares indevidos, foge daquilo que arrebata teu coração. Acredite, Deus te conhece perfeitamente, mas o capeta também te conhece. Ele sabe quais são as suas carências, as suas fragilidades. Ele sabe os seus lugares de sensibilidade, ele sabe. Por isso é importante fugir da aparência do mal. Não tem forte, meus irmãos. Quando nós entendemos que nós só estamos de pé pela graça e misericórdia, a bondade de Jesus, o nosso chamado não é encarar as nossas fragilidades, mas lançá-las na cruz. E quando percebemos que estão crescendo demais, fugirmos de aparências que possam nos colocar em situações vexatórias. Se eu sei que eu sou nervoso, eu não vou ficar num ambiente que desperta meu nervosismo. Fala assim comigo, brincadeira, mas é sério. Se eu sou Hulk, eu não vou ficar. Me desperta a minha ira. Se eu tenho inclinações a mentiras, eu vou vigiar cada vez mais para não mentir. Se eu tenho inclinações a roubo, o que eu faço? Eu fujo da aparência do mal. Tem pessoas que dizem, não roubei não, eu só peguei que estava ali. Se não é teu, tem dono. Não, mas eu não roubei, eu só peguei. Você estava num ambiente fechado. Só com pessoas que se conhecem. Aquilo ali tem um dono. Não estava ali por acaso. Eu aprendi uma frase há muitos anos atrás com 2 empresários que trabalhei, e que hoje eu vou fazer citação honrosa. Mas um deles falava sempre isso comigo: Diegão, o que é nosso é nosso, o que é dos outros é dos outros. Eu não posso pegar o que não é meu. Eu não posso tomar posse de algo que eu não suei para isso, a não ser que seja um presente, uma generosidade, um carinho. Cântico dos Cânticos 2,15, é uma passagem muito aplicada a relacionamento de marido e mulher, mas eu quero aplicar aqui também nessa temática santidade. Cânticos 2,15 diz: peguem as raposas, as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Digo eu, aplicando essa palavra, as raposinhas aí significa se liga com as pequenas coisas. Se atente para as pequenas coisas. Coloca a sua vida diante de Deus e fala: Senhor, apresenta aqui luz. Ontem estava conversando com Mona Lisa e eu tive uma visão do nada. E eu vi um candeeiro.
E junto com esse candeeiro veio um versículo bíblico. E eu falei esse versículo bíblico, a Mona não entendeu, mas eu estava meio para lá do que para cá. Acontece isso comigo às vezes, não sei vocês, mas acontece. Às vezes eu tenho essas experiências. Não é sempre não, mas às vezes. Já aconteceu mais do que... Enfim, aconteceram algumas vezes isso. E eu converso com ela e é como se eu estivesse vendo claramente aquilo. E eu ouvi uma voz, fora o versículo bíblico, que disse assim: somente a verdade quebra o eixo da mentira. E eu me lembrei de João capítulo 8, João capítulo 4, no caso da mulher samaritana, quando Jesus disse: cadê o teu marido? Ela falou: não tem. Jesus olhou para ela e falou: disseste bem, tiveste 5, e o que está contigo não é seu. E aquilo entrou como flecha no meu coração. Somente uma declaração de verdade quebra o eixo da mentira. Tem momentos em que o Senhor coloca o candeeiro para analisar cada área da nossa vida e dizer assim: está aqui, ajusta esse ponteiro. Não é para te matar, é para que você se torne melhor, uma pessoa mais parecida com Jesus. Vocês estão comigo? Está fazendo sentido isso aqui? Eu vou ler muitos versículos, melhor, eu vou cortar, vou ler, melhor, vou cortar, eu só vou citar, Efésios capítulo 5, versículos do 13 ao 20, fala uma lista enorme de coisas, não que são ali bula médica para que você não faça, mas como pontuações de coisas comuns daquela igreja. E Paulo vai citando um bocado de coisas que já não estava mais de acordo com a vontade de Deus, e ele pontua que a partir de então nós devemos nos despertar, como diz no versículo 14, a fim de que nós possamos viver uma vida em novidade de vida, uma vida que glorifique a Deus. Por isso deveríamos deixar todas aquelas coisas para trás. E um dos versos mais significativos que eu, em particular, gosto é o versículo de número 3, que diz assim: que a imoralidade sexual e toda impureza ou avareza não sejam sequer mencionadas entre vocês, como convém aos santos. Em algumas versões diz que não sejam sequer como gracejos. E um dia eu fui buscar o que significa gracejo. E gracejo não é como eu estou falando com vocês, com uma voz audível. Gracejo é aquilo que se fala ao pé do ouvido. Aquela coisa assim, ninguém pode saber, eu vou te contar um negócio. E ele fala assim, que não haja entre vós sequer gracejos de imoralidade. Terceira e última verdade. Se primeira verdade, nós entendemos que a santidade é uma agenda do céu, segunda verdade, nós entendemos que a santidade é o único caminho para andarmos com Jesus. E na terceira verdade entendemos, ou passaremos a entender, que santidade é algo contínuo e necessário. Hebreus capítulo 10, versículos de número 19 ao 22 diz: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. A santidade é algo contínuo e necessário. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 17, ele diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Aplico essa temática ao exemplo que sempre falo quem vai se batizar, o ensinamento do pastor Márcio Valadão, indo para a Lagoinha, passou um carro muito próximo dele e o sujou completamente, o terno dele ficou podre de água suja,
Ele pensou, eu vou para a igreja, explico à igreja que eu estava vindo e o carro passou e eu prego sujo desse jeito, eu vou para casa e me lavo. E ele decidiu ir para casa se lavar, trocar de terno e conseguiu ir e voltar e ainda pregar. E naquele dia ele pregou a seguinte mensagem, que santidade não é o quanto estamos limpos, mas o quanto estamos dispostos a nos limparmos. Talvez o inimigo tentou, como conclusão eu aplico dessa forma, tentou manchar a sua vida, tentou marcar a sua vida com coisas que estão te envergonhando. Mas a minha Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todos os pecados. A minha Bíblia e a sua Bíblia diz que para nós, filhinho, vos escrevo para que não pequeis, mas se por acaso pecar, vocês têm um advogado. O que o Pai está nos ensinando seria bom que vocês permanecessem limpos, mas ainda dá tempo, porque se por acaso a vida te sujou, o Espírito Santo pode te purificar hoje, te dando a certeza através daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, te fazendo lembrar das promessas, e uma delas é que esse sangue nos purifica, não apenas no passado, mas também no presente e também no futuro. Uma vida de santidade é o propósito de Deus para todos os seus filhos. Para todos. Que o mundo nos conheça não por quanto de dinheiro temos na conta bancária, mas por quanto nós nos parecemos com Jesus. Que o mundo nos conheça não como uma igreja poderosa, como uma organização extraordinária, mas como indivíduos que saem comumente às ruas, pegam os ônibus, pegam os metrôs da vida, se reúnem para trabalhar, para estudar, e eles, aqueles que estão lá, conseguem enxergar Jesus em nós. Que o mundo nos conheça como pequenos cristos, pessoas que de fato levem o Evangelho da maneira correta, que não fiquem entrando em discussões desnecessárias, qual a igreja é melhor, qual a igreja é pior, qual é o Evangelho que salva, qual é o Evangelho que não salva. Só existe uma igreja, ela é universal, que ela é formada com todos os santos e remidos pelo sangue de Jesus Cristo nosso Senhor. Ei, meu irmão, e só existe isso porque Ele nos resgatou do império, do pecado e do lamaçal que estávamos antes. Por isso que a vida que você vive hoje precisa glorificar Jesus em tudo. E aqui, de fato, aplico. Essa santidade precisa chegar na sua casa. Você não pode achar que o ambiente... Tem coisas que não dependem de você, é bem verdade. Mas aquilo que depende de você, você precisa buscar no Senhor isso. Tem pessoas que dizem, eu sou desse jeito, eu não mudo. Se Jesus mudou, se o Senhor mudou Moisés, que era um homem brabo, Ele pode te mudar também. E a Bíblia diz, dá testemunho que Moisés se tornou o homem mais manso da face da terra. O encontro com Deus muda o nosso temperamento. Você precisa levar essa realidade para dentro do teu serviço, que os seus colegas não te conheçam como cri-cri, como chato, como reclamão, mas como alguém que anda em santidade e gratidão, que os seus colegas tenham o prazer de sentar contigo, no seu serviço, na sua escola, respeitando, dizendo, não, contigo não posso xingar, contigo não posso falar. Que bom, não caia nesse conto do diabo falando, não, mas eu sou ser humano como qualquer um, pode falar do teu jeito. Fala assim, mas é isso mesmo, sou crente, sou de Jesus. Se quiser sentar comigo é desse jeito. Às vezes Jesus faz a obra e o crente atrapalha, né? Jesus está pintando um quadro bonito, fazendo separação dele, mostrando que ele tem algo diferente. Aí o crente quer ser igual aos outros. Não quer não. Eu quero conversar contigo, mas eu sei que você não trata isso. É verdade, eu não trato dessas coisas não. Mas tem tantas outras coisas boas que a gente pode conversar. Você carrega um tesouro.
E esse tesouro é extremamente valioso. Foi apreendida a maior carga de ouro essa semana. É muito dinheiro, já esqueci até quanto é. Tá em qualquer Google aí que der, vai ver aí. Se puder, dá um Google aí, quem pode aí, tá com o celular na mão, é rápido. Quanto está avaliado a carga de ouro que foi encontrada em uma das terras protegidas. Vidas de uma das terras protegidas. Nosso país, só a mão do Pai do céu. Meu Deus do céu. 60 milhões. 60 milhões. 60 milhões. Eu posso contar uma verdade para vocês? Eu esqueci o que eu estava falando. Falei do ouro, esqueci. O que eu estava falando? Esqueci. Os jovens? É verdade, lembrei disso. Mas eu estava falando outra coisa, dando continuidade a isso. Mas esqueci. Fica com o ouro, porque eu já esqueci até o que o ouro fala. Meu pai, essa mente cansada. Jesus me ajude. Mas ó. A obra do Senhor na sua vida, nem sei se era isso, mas vou aplicar desse jeito. Vale mais do que aqueles ouros lá. Não deixe que o inimigo crie manchas na sua vida e te subjugue por causa dessas manchas. Se por acaso você caiu, se levante hoje. Em Apocalipse diz, e nos últimos dias, quem é limpo se limpará ainda mais, e quem é sujo se sujará ainda mais. Se você pode, fique sobre os teus pés. Eles vão cantar essa canção. Estamos aqui, temática da noite, uma vida em santidade. Temática da noite, uma vida em santidade. Eles vão cantar essa canção 8 e 7 que está ali. No meu ainda faltam 10 para as 8. Meu relógio. 10 para as 8.